Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, com uma oportunidade nessa programação do Pão Diário, uma reflexão da palavra do Senhor. Que Deus possa estar aí sondando o seu coração, derramando sobre você aquilo que você precisa. E que nesta hora Ele nos ajude e repreenda tudo aquilo que não provém dele, porque esta hora iremos receber do Senhor. Que Deus nos ajude. Amém? A nossa reflexão de hoje, tem como tema o Deus que fala. Essa deve ser a nossa certeza no dia de hoje, que o nosso Deus poderoso e altíssimo, Ele fala conosco, Ele fala. Amém? E a nossa meditação na palavra vai estar em Atos 9, do capítulo 1 ao 19. Vamos à palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos cristãos que eram do caminho, assim como homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Seguindo na estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te deve fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai até a rua que se chama Direita, e na casa de Juda procura Saulo, de apelido Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhes a mão, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu ao Senhor: De muito tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxesse a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante aos gentios e reis, bem como perante aos filhos de Israel. E pois eu lhe direi quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs a mão sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me ouviu, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentindo-se fortalecido, então permaneceu em Damasco por alguns dias. Amém. Glórias ao Senhor. Meus queridos, aqui nós estamos falando sobre Saulo. Saulo, ele era uma das autoridades judias e religiosas daquele tempo e um grande perseguidor dos cristãos em Jerusalém. Paulo, depois da morte de Estevão, ele foi até os maiorais das sinagogas pedir autorização para perseguir os cristãos que poderiam estar e estavam, que ele também tinha certeza disso, nas sinagogas em Damasco. Essa autorização dava a ele a autoridade de prender homens e mulheres que se diziam no caminho, que se diziam cristão. Amém? E Paulo indo no caminho, o que aconteceu?
ele foi envolvido por uma luz. Neste momento, Paulo cai ao chão, né, e ouve uma voz e pergunta, né? Ele pergunta, vamos lá no versículo que vai dizer que Paulo diz: no caminho da terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse que fala é o próprio Senhor Jesus. Jesus Cristo já havia sido preso, crucificado e morto e ressuscitado. Depois disso veio a morte de Estevão, né, que era um dos discípulos. E aí o que acontece? Paulo começa a perseguir a esses, mas só que o próprio Jesus aparece nesta visão de luz para Saulo e fala com ele. Fala com Saulo, um perseguidor daqueles que serviam ao Senhor. Amém? Com essa forte luz, Saulo caiu ao chão, ouvindo a voz e perguntando quem era. Ele teve a resposta de quem era aquele que chamava pelo seu nome e dizia qual era o estado dele diante daquele Senhor. Ele era perseguidor daqueles, era perseguidor do nome de Jesus. Saulo fica cego e recebe de Deus, ainda ouvindo, uma direção do que deve fazer. Paulo é conduzido até essa casa desse servo chamado Judas, e enquanto isso o nosso Deus vai até a Ananias, que era o quê? Um discípulo de Jesus que estava orando, e o Senhor fala com Ananias ali em visão, fala com Ananias em visão. Ananias agora é diferente de Saulo. Saulo é um perseguidor, Ananias é um servo do Deus Altíssimo. E o Senhor orienta a Ananias o que deve fazer. Quando o Senhor chama Ananias, Ananias se apresenta: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Com isso nós aprendemos que nós, né, que nos colocamos, que nos apresentamos ao Senhor, que temos o nosso coração com esse entendimento que somos do Senhor, essa certeza, precisamos estar preparados a nos posicionar em ouvir a voz do Senhor e nos apresentar. Ananias se apresenta ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor orienta que Ananias tem que ir até a casa, na rua tal, né, na casa de Judas, e lá quem vai estar? Vai estar Saulo. A fama de Saulo corria as terras, sabia-se quem ele era. Ele era um perseguidor, ele era aquele que os cristãos temiam. Eles fugiam da presença desse. E agora Deus fala até Ananias que Ananias tem que ir até a Saulo, porque tem uma obra a fazer. Mas Ananias, servo do Deus Altíssimo, usa de sinceridade. Que nós aprendemos com Ananias? Devemos usar de sinceridade com o Senhor. O Senhor vê o nosso coração e muitas das vezes nós não apresentamos aqui os nossos temores ao Senhor porque diz, né, eu não vou falar isso porque Deus vai... O que Deus vai pensar de mim, né? O que Deus vai achar que eu sou, mas Deus não vai pensar, porque Ele já sabe quem você é. Por isso que você tem que ser sincero. Ananias, ele falou: Senhor, tu tá me mandando ir procurar aquele que é perseguidor, aquele que caça, aquele que quer prender, aquele que trouxe carta. Ele tem autoridade para fazer isso, Senhor. Ananias apresenta a Deus o seu medo. O seu medo. E o Senhor fala a Ananias. E através daquilo, da forma que o Senhor fala a Ananias, Ananias entende que o Senhor está neste negócio. Porque o Senhor diz que Saulo estava orando. E Saulo lá viu que um homem chamado Ananias ia impor a mão sobre eles. O nosso Deus não deixa ninguém confundido. O nosso Deus não deixa ninguém com medo, porque Ele mesmo prepara o caminho naquilo que Ele tem proposto para nós.
E nós precisamos apenas nos apresentar a Ele, ouvindo a sua voz e dizendo para Ele aquilo com sinceridade no nosso coração. O Senhor instruiu Ananias, e Ananias obedece e vai até a casa, ora, e as escamas dos olhos de Saulo caem. E Saulo é o quê? Batizado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Aqueles que ouvem a voz do Senhor e experimentam uma transformação de cura e de alegria. Você já ouviu a voz de Deus? Você já teve aquela sensação de saber que Ele responde às suas perguntas, às suas inquietações? Que Ele orienta você no caminho que deve andar, que o Senhor, muitas das vezes, te repreende? Esse é o nosso Deus, Ele faz essas coisas, amém? Você já recebeu do Senhor um lembrete de quanto Ele te ama? Tenho certeza que em algum momento você já teve isso, porque como eu falei lá em Salmos, o Senhor quer falar a todos, a todos. Saulo era um perseguidor. Deus, eu creio, meus irmãos, que Deus conhecia o coração de Saulo, porque Saulo, ele era um perseguidor, como diz aqui, ele era um perseguidor das autoridades religiosas. Ele conhecia a palavra, o Senhor sabia, ele fazia aquilo que ele acreditava, ele queria proteger a palavra, ele queria guardar as coisas do Senhor. Só que ele não entendia quem era Jesus, mas o Senhor olhava para o seu coração e via quem era Saulo. Eu creio, meus irmãos, que essa é a verdade. E o Senhor que olha o coração, Ele responde e nos convence e nos orienta, tira nossas dúvidas e faz o quê? Prosseguirmos. Saulo, Deus falou profundamente, o Senhor Jesus, falou profundamente que é o nosso Deus no seu coração. E ele experimentou um milagre na sua vida, uma cegueira, uma cegueira que foi curada. Mas antes mesmo de Paulo cair cego, Paulo já andava numa cegueira. Ele não via quem era Cristo e ele perseguia todos aqueles que amavam e seguiam ao Senhor Jesus. Agora Paulo se converte e agora Paulo pede carta, como eu falei, para ir aonde? As sinagogas, prender aqueles que estavam ali. E agora, no versículo 20 desse mesmo capítulo 9, diz assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Agora, aquele que era perseguidor, ouviu a voz do Senhor, se rendeu. Agora ia nas sinagogas, as mesmas sinagogas que ele ia para prender, ele agora ia para testificar, para pregar. Se você ainda não conseguiu ouvir a voz do Senhor, se você ainda não percebeu que o Senhor, ou não sabe que o Senhor fala, o Senhor quer falar a todos, eu quero dizer a você que você é uma pessoa que o Senhor se importa. O Senhor quer falar no seu coração. O Senhor quer ministrar a sua palavra de vida eterna, de vida plena, de viver a plenitude do Senhor aqui também. Você precisa se render ao Senhor, como Saulo se rendeu, e ser curado, transformado, os seus ouvidos espirituais para ouvir a voz e os seus olhos para ver a glória do Senhor. Amém? E aqueles, a nós, que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, que possamos estar a todo tempo como Ananias, orando, conectado com o Senhor, ouvindo, porque quando Ele nos solicitar a chamar,
nós possamos ouvir a sua voz naquilo que Ele quer fazer, na obra que Ele quer fazer, e possamos nos posicionar, né, colocando diante dele os nossos temores, e Ele vindo sobre nós, sobre o azeite, nos dando força e coragem e perseverança, para que possamos ser participantes da glória do Senhor. Amém? Que Deus nos ajude em nome de Jesus, que o nosso Deus Todo-Poderoso possa estar sondando o nosso coração, que esta palavra nos posicione e que possamos saber quem nós somos e o posicionamento que devemos ter, que o Senhor nos convença, que Ele nos ajude, que os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais estejam abertos e que todos possam, né? Porque a palavra diz, Senhor, que a tua palavra diz que todos ouçam a voz do Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.